Fala pessoal, voltamos aí, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? De um var envolvendo aqui algumas variáveis. Tem o arquivo 03 aí, ó. Ele contém algumas variáveis, né? A gente tem aqui, ó, a inflação, a expectativa, né, de inflação, produção industrial, câmbio, Selic e desemprego. Tá envolvendo aqui o período de janeiro de 2007 até novembro de 2016, tá? Então a gente vai construir um var com esses dados. Vamos lá. Construindo um modelo var. Então primeiro vamos ler, né? A gente já transforma eles em série temporal. Aqui eu estou usando o RBase, tá? Vocês podem ler também como com Tidyverse sem problema. Arquivo 03, CSV, reader igual a true, sep ponto e vírgula, deck igual a vírgula. Já tiro a primeira coluna. E aqui, ó, dou um start 2007-01, frec igual a 12. Beleza? Ou, né? Deixa eu ver se eu carreguei o Tidyverse. A gente pode fazer assim, ó, read, underline. Eu não carreguei o Tidyverse aqui, não. Tidyverse. Já fica com os dois jeitos, né? Read CSV 2. Arquivo 03 CSV. Data type. Vamos ver como é que ele data type. A primeira coluna aqui, ó, ele importou como caractere. Vou botar date aqui, ó. Salvar, né? E aqui a gente bota como data. Para facilitar a vida. O que ele vai fazer? Data type. Também como caractere. Então a gente bota aqui, ó. Calls. Ponto default. Igual a D. E o date igual a call date. Dia, mês e ano. Aqui, ó, é call types igual a esquece. Beleza. E aí o data type ele fica bonitinho assim. Então tem essas duas maneiras aí, né, de importar. Essa maneira tide aqui ela vai ser legal, porque com ela, ao invés de fazer isso aqui que eu faço no PDF, de criar aqui 6 autoplots, né, a gente pode fazer, bom, a gente podia dar aqui um autoplot data, deixa eu ver o que ele faz. Ele vai colocar tudo na mesma. Tem um argumento aqui que separa, só que eu esqueci. A gente pode fazer assim, ó, data ggplot, não, getter, variável valor
menos date. Deixa eu ver se vai. Ah, não. Data, tide. Fazer assim para ficar organizado o nosso script. E aqui a gente bota visualizando os dados. Beleza. E aí, ó, a gente usa aqui a função y igual a valor, color igual a variável, g_online, usa a função facetWrap, variável scales free, a gente consegue ver aqui as variáveis. Tira essa legenda aqui, né, para ficar melhor. Beleza, dá um zoom. Bom, aqui, aí você vê, né, que a maioria das nossas variáveis, né, elas são o quê? Elas são não estacionárias, né? O câmbio, por exemplo, o desemprego, a expectativa talvez não, né, mas ela, engraçado, né, tá começando a apresentar uma tendência ali. Esses dados são até 2016, né? Indústria, produção industrial, Selic. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente basicamente vai diferenciar, né, essas variáveis que eu estou considerando aqui. Que eu estou considerando que não são estacionárias, que é a produção industrial, o câmbio, taxa Selic e o desemprego. Eu vou manter a inflação e a expectativa de inflação em nível, né, porque elas são, estou considerando que elas sejam estacionárias, tá? E aí a gente constrói um VAR com elas, tá? Enfim, tem aquela noção lá que eu falei no início, né, da aula, de que você trabalharia, né, com o VAR só quando você tem variáveis estacionárias em nível. O problema disso, né, é você achar essas variáveis em nível estacionários. Aqui, a gente tá, como a gente está fazendo, eu quero gerar previsão para a inflação, né, isso não vai ter muito problema, porque os coeficientes que a gente vai gerar, eles não precisam ser o quê? Interpretáveis, né? E aí, no nosso caso aqui, não tem muito problema quanto a isso. Mas se você quer construir um VAR e quer interpretar lá os teus coeficientes, né, aí de fato adotar esse princípio talvez seja interessante, tá? Além disso, obviamente, seja mais interessante ainda, né, considerar lá os efeitos contemporâneos do teu VAR. E aí construir um S-VAR, né, que é o modelo VAR estrutural. Mas isso foge ao escopo aqui do nosso curso, porque a gente está preocupado com o quê? Basicamente com forecast, com previsão. Tá bom? Bom, então eu vou trabalhar ali com o meu data, né? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Tratamento dos dados. Vou pegar os nomes, né? Vou fazer um D data. Vou diferenciar essas 4 variáveis, tá? E aí fazer um teste intersect entre o data 12 e o ddata. Beleza? E por fim, a gente coloca aqui o mesmo nome. O código é bem simples, né? Eu só diferenciei os meus
a indústria, câmbio, Selic, desemprego, mantive lá a inflação expectativa em nível, tá? Para quem quiser, né, ter um tratamento mais formal, né, basta fazer aquele teste lá de raiz unitária que eu ensinei lá na parte de modelos univariados sobre essas séries, tá? Ou aplicar aquele script lá que a gente construiu do ADF sequencial proposto lá pelo PIFAF. Beleza? Bom, uma vez que a gente tem aí os dados, né? A gente já tratou os nossos dados, tem um data frame aí, né? Com as nossas variáveis, né? Que a gente quer utilizar nesse exercício. O próximo passo dentro da metodologia do VAR é basicamente determinar o que? A ordem de defasagem, né? Vocês viram lá que o VAR ele vai ter uma ordem de defasagem e conforme aquela ordem a gente vai construir as nossas equações. Para cada uma das variáveis, né? Para cada uma dessas variáveis aqui no caso, a gente vai construir uma equação. Então vai ter uma equação para a inflação, outra para a expectativa e assim por diante. Cada uma dessas variáveis entra o quê? Defasada na equação dos seus companheiros, tá? Então, um problema, né, da metodologia do VAR é o quê? Você tem muitos parâmetros, né? A ideia, né, quando a gente vai definir aqui a ordem de defasagem, isso é feito basicamente de forma empírica, né, pela análise aí dos critérios de informação que estão na tela, que é o Akaique, o Hanakin e o Schwartz. Basicamente o que a gente propõe, né, quando a gente está estimando um VAR é justamente optar pela parcimônia, né? Você colocar a menor ordem de defasagem possível para não ter problema, né, de hiperparametrização, tá? O que eu vou fazer aqui, né? Determinar a ordem do VAR. A gente vai rodar aqui uma função, deixa eu ver se o vars, esse pacote vars aqui, ó, da linha 14, ele é essencial, tá? Se ele não tiver carregado na tua sessão, você não consegue prosseguir com o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá. Def, ordem de defasagem. Eu vou rodar aqui o var select. Vou colocar lá o data, tá? Leg máximo igual a 12. Season também igual a 12. E o type constante. Ctrl Enter, tá? E aqui a gente vem a def selection. Pelos critérios aqui, ó, o Schwartz está dando um critério 1. Então a gente vai optar por parcimônia, né? Por uma ordem só no nosso vetor aqui. Beleza? Bom, feito isso, a gente já pode passar para a estimação do VAR. Uma última coisa que eu tenho que fazer, como o meu foco aqui é a inflação, né? A gente vai colocar dummies sazonais como variáveis exógenas dentro desse var, tá? Então a gente pega aqui, ó, escreve dummies, usa a função seasonal dummy lá do pacote forecast, faz relação aqui à primeira coluna lá do nosso data frame data, tá? Ctrl Enter. Então, aqui, ó, criar dummies sazonais. Deixa eu dar um view aqui para vocês verem a mágica, né? Ele cria lá as dummies, então não preciso ter uma matriz de dummies lá para importar para o R. Beleza? E aí, bom,
estimar modelo, né? Então, o var data P igual a 1. Vamos adicionar uma constante. E aqui no parâmetro exógeno, a gente coloca o quê? As nossas dummies. Beleza? Belezinha. Bom, como a gente está interessado, né, na inflação, a gente vem aqui e faz isso. Essa aqui é o que? A equação lá da inflação. Vamos ver aqui, ó. A equação, ela tem as variáveis com um Lzinho 1, né, lag 1, expectativa, indústria, câmbio, Selic e desemprego. Tem uma constante que a gente adicionou e tem as dummies, né, de 1 a 11. Para quê? Para não ter multicolinearidade, tá? E aí está estimado o nosso modelo, tá bom? Esse é um ponto. Maravilha? Maravilha. Bom, uma parte importante, né, do VAR é o diagnóstico. Aqui a gente vai usar equações, testes clássicos, né, que servem inclusive para as outras partes que eu não comentei. Por que eu não comentei nas sessões anteriores? Porque teria aqui uma sessão de diagnóstico e eu não quis falar toda hora sobre isso. A gente fala sobre os testes aqui nessa parte, que também servem para as sessões anteriores. Beleza? Primeira etapa aqui do diagnóstico do nosso modelo é justamente ver o que? A estabilidade, né, que eu comentei lá no início. Aqui eu vou ver o que? Se os meus autovalores lá, né, são menores do que a unidade, tá? Então a gente tem que ver se o módulo lá dos autovalores são menores do que a unidade. Então, para isso, eu uso a função roots do pacote var e aplico aqui, ó, sobre o meu modelo. Você vê que todas as raízes aí, né, os módulos, né, dos altos valores, né, eles são o quê? Menores que a unidade. Então, estão dentro lá as raízes do polinômio, né, elas estão dentro do círculo unitário. Isso garante o quê? A estabilidade lá do nosso modelo. E aí a gente pode seguir, né, os testes clássicos sobre os resíduos. Tá? A começar pelo teste que é de autocorrelação. A hipótese nula, né, desse teste é que ele não tem autocorrelação, e a gente está o quê? Está rejeitando isso. Então a gente tem problemas, né, nesse nosso VAR aí com autocorrelação. Tá? Um outro teste que a gente pode ver é o de normalidade. Né? Tem alguns diferentes testes. Eu estou usando aqui essa função normality.test, também do pacote var. E aqui, ó, a hipótese nula dele, né, é que os resíduos são normais. A gente, de novo, está rejeitando a hipótese nula. Tá? Então, temos problemas com esse modelo. Para terminar, a gente testa o quê? Efeito aí de heterossedacidade com o ARCH-teste. VAR. A hipótese nula, né, que os resíduos são homocedásticos, e aqui a gente não rejeita essa hipótese. Pelo menos o nosso modelo não tem problema de heterossedacidade, mas tem problema de autocorrelação e de normalidade. Tá? Além disso, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, nos resíduos, né, desse
desse modelo fazendo o seguinte, ó. Plot serial test var. Ele vai pedir enter aqui. Bom, aqui ele não vai plotar, né? Porque esse espaço aqui é menor do que o da figura, tá? Mas lá no PDF, né? Eu coloquei aqui o resultado desse teste. Se você fizer, né, essa função aí, beleza? O último ponto, né, que talvez seja interessante verificar é o tal da se as equações, né, do teu modelo elas sofrem algum tipo de quebra, ou seja, se existe uma instabilidade estrutural, né? Como é que a gente vê isso, né? A gente vê isso, vou gravar aqui com REC só para ficar igual o PDF, né? A gente vê aqui com a função stability e aqui eu estou usando o ALS, né? Recursivo. Dou um plot aqui, ele não vai, calma aí. Isso aqui seria interessante a gente ver, né? Não vai dar para ver. Mas enfim, a função é essa aqui. E aqui no PDF eu também coloco essa função. E o que você vê? Isso aqui é interessante para você ver se tem quebra, né? No caso aqui do desemprego, né, da equação de desemprego, a gente tinha uma quebra aqui, ó, porque ele fica além, né, das fronteiras. Aumentei aqui o espaço do gráfico, né? E ele conseguiu. Só você vir aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ctrl Enter, né? E aí ele dá que aqui a figura tava, o espaço do gráfico estava muito pequeno, né? Para a figura. Isso aí acontece quando a tua figura é muito grande. Mas enfim, aí fazendo isso, né? Aumentando aqui a parte. Você vê que a equação da inflação, né? Ela está dentro aqui do intervalo, né? Do câmbio também, a expectativa flerta um pouco, mas está dentro. A Selic, a indústria também. E o desemprego, ó, ele sai, tá vendo? Por quê? Porque tem um movimento lá nessa série do desemprego, né, que a gente viu, que ele aumenta muito lá no final da amostra, né? E aí isso aí provavelmente gera uma quebra na série. Que esse modelo aqui não é capaz de captar, tá? Mas como se a gente fosse modelar o desemprego especificamente, a gente teria que ter um cuidado com isso, tá? Mas no caso aqui não é esse, é a inflação. Vamos prosseguir. Bom, tem alguns problemas, né, com esse modelo, como vocês viram lá. A parte de autocorrelação. Normalidade não é um problema tão grande assim, né? Mas provavelmente a gente teria que lidar aí com esse problema de autocorrelação para fins de previsão, tá? Isso daí a gente vai tratar em aulas futuras, tá bom? Bom, vamos supor então que a gente vai usar esse modelo aqui para fins de previsão. Como é que a gente faria isso, né? Previsão. Primeiro, né, como eu estou usando dummies nesse modelo, eu tenho que colocar as dummies lá. Né?
F-dummies aqui. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o fvar stats predict var n.array ci.5 coeficiente intervalo de confiança e o dano var aqui igual a fdummies. Ctrl Enter. Bom, rodei meu modelo aí para fins de previsão, né? Aí eu venho aqui, ó, fvar, fcst, inflação, Ctrl Enter. Aí eu vou ter o quê? As minhas previsões para inflação com 50% lá de intervalo de confiança. Então, a minha previsão média aqui é dada por esse objeto, por essa coluna, né? O lower por essa coluna e o upper por essa daqui, tá? E aí a gente consegue, com esses dados, né, construir lá um gráfico ou qualquer coisa que seja, como eu já ensinei em aulas passadas. Beleza? Bom, um outro ponto aqui, né, que a gente pode também utilizar esse modelo, ele foge um pouco da nossa discussão aqui de previsão, mas não tem por que eu não falar disso, né? Que é o que? Funções de impulso resposta. Então vamos supor aqui, ó, a gente usa a função IRF do pacote vars. Eu quero o impulso na inflação e o response aqui em selic pelos próximos 12 períodos. Porto aqui igual a false. Também não quero o efeito cumulativo. Também falso. Vamos plotar. Aqui tá bem grande, né, a área. Tá. Enfim, esse gráfico é um pouquinho feio, né? Dá para melhorar lá no ggplot, como eu vou fazer mais para frente. Mas enfim, aqui é só para dar uma ideia, né, desse mecanismo, né? O que é uma função impulso-resposta, né? A ideia é que você verifica lá a resposta nessa variável y aí, né, yit mais s da mudança em que? Numa unidade na variável y. Então a gente dá um choque em t na variável y e observa o efeito desse choque sobre a variável yi ao longo de t mais s períodos. Esses efeitos, né, eles podem ser também acumulados, né? Ali eu coloquei cumulativo igual a false, mas se você colocar true, você vai ver o efeito acumulado. E aqui, né, como eu estou lidando com duas variáveis estacionárias, né, a inflação é estacionária e a Selic é diferença estacionária, né, a gente pegou a primeira diferença. Então eu estou vendo aí o efeito de um choque na inflação sobre a Selic dentro do modelo. Se aumentar a inflação, a gente vai ter uma mudança na Selic, né? E à medida que esse choque ocorre, vai se dissipando lá a mudança na taxa Selic. Ou seja, implicitamente aí o que a gente está vendo é que o Banco Central reage, né, a choques na inflação. Beleza? Então fica aí como bônus, né, esse tipo de análise. Uma outra análise que eu acho também interessante é a decomposição de variância, que a gente usa aqui, ó, fvd var, a gente usa essa função var n
Ready 12. Vamos ver aqui para a inflação. A gente vê aí, ó, que a inflação ela é basicamente, ó, explicada por ela própria. Tá? 12 períodos à frente, a gente explica a inflação por ela própria, 73%, e o restante aqui, ó, é basicamente pela expectativa. As outras variáveis que a gente adicionou no modelo tem pouca influência na variância da inflação. Então, provavelmente, se a gente quisesse melhorar esse modelo, né, a gente teria que adicionar outras variáveis. Tá? Para algumas pessoas pode até ser surpresa, né, esse tipo de resultado. Né? De fato, a inflação ela é basicamente explicada por ela própria dentro desse modelo, né? E pela expectativa. Mas mesmo se você for colocar outras covariáveis, fica como exercício isso, você vai ver que uma parte importante da inflação é explicada pela inércia inflacionária e pela própria expectativa sobre ela. E aí essa variável aí que eu peguei, né, que vem lá do Focus, ela capta isso. Né? Tá bom? Bom, pessoal, isso aí foi então a parte 2, né, da nossa sessão 7. Com isso você já tem aí um framework, né, básico para primeiro entender o que é um modelo VAR e segundo, né, para rodar um modelo VAR no R, principalmente com foco em previsão. Tá bom? Por hoje é isso. Um abraço e até a